Meu nome é Nanda. Digo isso agora porque durante muitos anos eu mesma precisei me lembrar de quem era, como se minha identidade pudesse se dissolver a qualquer momento dentro da casa onde cresci. Desde pequena, aprendi que existir ali exigia cuidado, silêncio e uma espécie de cálculo emocional constante. Eu observava minha mãe antes de falar, analisava o tom da respiração dela, o jeito como batia as portas, o ritmo dos passos pela casa. Tudo era um sinal. Tudo podia significar permissão ou rejeição. Ela nunca foi uma mulher de gritos frequentes ou agressões visíveis. A dor que vinha dela era mais sofisticada, mais limpa. Era feita de ausências. Havia dias em que acordava bem-humorada, preparava café, perguntava se eu tinha dormido bem e dizia, vai se atrasar para a escola. Em outros, atravessava a manhã inteira sem dirigir uma palavra a mim, como se minha presença fosse um erro administrativo que ela ainda não tinha resolvido. Eu cresci tentando entender qual versão dela encontraria ao abrir a porta da cozinha. Nossa casa era organizada, quase fria. Tudo tinha lugar certo, menos eu. Não havia fotos minhas nas paredes, apenas objetos escolhidos com cuidado, como se qualquer sinal de infância pudesse desvalorizar o ambiente. Quando eu ria alto, ela me olhava com reprovação. Quando eu ficava triste, ela se irritava ainda mais. Uma vez, ainda pequena, perguntei se podia abraçá-la. Ela suspirou fundo e respondeu, agora não. Aquela resposta ficou gravada em mim como uma regra não escrita. Carinho precisava de hora marcada, e eu raramente acertava o horário. Na escola, eu observava outras mães. Algumas exageradas, outras cansadas, algumas imperfeitas demais. Todas, ainda assim, pareciam pertencer aos filhos. Eu voltava para casa com perguntas que nunca fazia. Guardava tudo para mim, como se minhas dúvidas pudessem desorganizar ainda mais o pouco equilíbrio que existia ali. À noite, deitada na cama, eu tentava lembrar de algum momento em que ela tivesse me olhado com orgulho genuíno, não com aquela aprovação mecânica que soava mais como obrigação do que afeto. Quando eu errava, o castigo não vinha em forma de gritos. Vinha no distanciamento. Ela se tornava ainda mais fria, mais seca, mais distante. Eu aprendia rápido. Aprendi a ser discreta, a tirar notas boas, a não pedir presentes, a não exigir atenção. Cresci acreditando que amor era algo que se conquistava com bom comportamento, com silêncio, com utilidade. Se eu fosse fácil, talvez ela me quisesse por perto. Houve uma noite em que criei coragem e perguntei se ela me amava. Eu tinha medo até da minha própria voz. Ela demorou alguns segundos para responder, como quem escolhe uma roupa adequada para uma ocasião importante, e disse, claro que amo. Não houve abraço, não houve sorriso, não houve calor naquela frase. Só a informação. Foi ali que percebi que algumas palavras, mesmo corretas, podem ser vazias. Com o passar dos anos, fui entendendo que minha mãe carregava frustrações antigas, sonhos interrompidos, escolhas que ela parecia me atribuir. Às vezes, quando achava que eu não estava ouvindo, ela murmurava coisas como minha vida teria sido diferente. Eu sabia que aquela frase me incluía, mesmo sem meu nome. Passei a sentir culpa por existir, como se minha simples presença fosse a prova viva de tudo que ela não conseguiu ser. Ainda assim, eu tentava. Tentava ser suficiente. Tentava ocupar pouco espaço. Tentava ser invisível quando necessário e exemplar quando conveniente. Mas havia um vazio que nada preenchia. Um sentimento constante de que eu estava sempre a um passo de ser descartada. Eu não sabia quando, nem como, mas sentia. Algumas crianças têm medo do escuro. Eu tinha medo de não ser escolhida. Naquele ambiente, cresci rápido demais por dentro. Aprendi a observar mais do que falar, a sentir mais do que demonstrar. E sem perceber, fui me preparando para uma perda que eu ainda não sabia nomear, mas que já parecia inevitável. Porque quando o amor é instável, a gente vive esperando o momento em que ele simplesmente vai embora. Eu tinha 16 anos quando entendi que algumas decisões não são anunciadas, apenas executadas. Não houve preparação emocional, nem conversa longa, nem tentativa de explicação cuidadosa.
Houve apenas um dia comum demais para algo tão definitivo. Lembro do céu claro naquela manhã, do barulho distante da rua, da sensação estranha de que tudo estava normal demais para durar. Minha mãe andava pela casa com uma inquietação diferente, abrindo gavetas, mexendo em papéis, falando sozinha como se eu não estivesse ali. Durante o café, ela mal tocou na comida. Batia a colher na xícara com impaciência, olhava o relógio repetidas vezes. Eu tentei puxar assunto, comentei algo da escola, falei de uma prova que tinha ido bem. Ela respondeu com monossílabos, até que respirou fundo, apoiou as mãos na mesa e disse: "Precisamos conversar." Meu estômago afundou antes mesmo de ela continuar. Sempre afundava quando essas palavras surgiam. Ela não gritou. Não chorou. Não demonstrou raiva. Apenas disse, com uma calma fria, que a vida estava difícil, que ela precisava pensar nela, que não podia mais carregar responsabilidades que não escolheu. Usou palavras bonitas para algo feio. Disse recomeçar, seguir em frente, buscar felicidade. Em nenhum momento usou a palavra abandono. Eu fiquei parada, tentando entender onde eu me encaixava naquele discurso cuidadosamente ensaiado. Quando perguntei, e eu, ela desviou o olhar. Foi a primeira vez que vi minha mãe incapaz de sustentar o próprio argumento. Ela suspirou, levantou da mesa e foi até o quarto. Voltou com uma mala média, já pronta, como se aquela decisão tivesse sido tomada muito antes daquele dia. Colocou a mala no chão, perto de mim, e disse: "Você já é grande, vai saber se virar." Aquela frase ecoou dentro de mim como um empurrão. Eu tentei argumentar. Disse que podia ajudar, que podia trabalhar, que não dava trabalho nenhum. Falei rápido demais, como se a velocidade pudesse mudar o desfecho. Ela me interrompeu com um gesto seco e respondeu: "Não é sobre isso." Mas era. Era exatamente sobre isso. Sobre o quanto eu nunca fui suficiente para justificar minha permanência. Arrumei minhas poucas coisas em silêncio. Cada peça de roupa dobrada parecia uma confirmação. Ela observava de longe, encostada na porta, com os braços cruzados, sem oferecer ajuda, sem fazer perguntas. Quando terminei, puxei a mala até a sala. O barulho das rodinhas no chão ecoava alto demais naquele espaço que sempre foi silencioso. Eu ainda esperava, em algum lugar irracional dentro de mim, que ela dissesse para eu ficar. Ela não disse. Antes de sair, criei coragem e olhei para ela. Perguntei: "Você vai sentir minha falta?" Ela demorou alguns segundos para responder, e então disse: "Vai ficar tudo bem." Não era uma resposta. Nunca foi. Abri a porta sentindo as pernas fracas, atravessei o batente e ouvi o clique da fechadura sendo girada por dentro. Aquele som marcou o fim de tudo que eu conhecia como casa. Na calçada, com a mala ao meu lado, percebi que não tinha plano algum. Não sabia para onde ir, nem quem ligar. O mundo parecia grande demais para alguém que tinha acabado de ser descartada pela própria mãe. Senti vergonha, raiva, tristeza e um vazio tão profundo que mal cabia no peito. Mas acima de tudo, senti uma solidão nova, crua, sem disfarces. Naquele dia, algo se quebrou em mim e algo nasceu ao mesmo tempo. Eu ainda não sabia, mas aquele abandono forçado me empurraria para uma vida que eu jamais teria escolhido sozinha. Enquanto caminhava sem rumo, arrastando minha mala e minhas feridas, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma: se eu tivesse que sobreviver sozinha, eu aprenderia. E ninguém nunca mais teria o poder de me mandar embora. Eu passei as primeiras horas depois daquilo como quem anda em círculos por uma cidade que já não reconhece. O telefone pesava na mão, mas eu não sabia para quem ligar. Não queria incomodar ninguém, não queria ouvir perguntas, não queria explicar o que ainda doía demais para ser colocado em palavras. Foi só no fim da tarde, quando o cansaço venceu o orgulho, que me lembrei dele. Meu tio. O irmão mais velho da minha mãe. Um nome que até então ocupava um espaço discreto na minha vida, mas que, naquele momento, parecia a única âncora possível. Quando liguei, minha voz saiu falha. Eu disse apenas que precisava de ajuda. Não expliquei muito. Não precisei.
Ele ouviu em silêncio, e depois respondeu com uma firmeza tranquila que me desmontou por dentro: vem pra cá. Nenhuma pergunta, nenhuma cobrança, nenhuma condição. Apenas um endereço e a promessa implícita de que eu não estaria sozinha naquela noite. Peguei um ônibus com a mala aos pés e o coração apertado, tentando não criar expectativas, porque a vida tinha acabado de me ensinar que esperar demais sempre machuca. A casa dele era simples, mas havia algo diferente no ar. Um cheiro de café passado na hora, móveis antigos bem cuidados, livros espalhados pela sala. Ele abriu a porta com um sorriso contido, desses que não invadem, apenas acolhem. Pegou minha mala sem pedir permissão e disse: entra, você deve estar cansada. Aquela frase, dita com naturalidade, me atingiu mais do que qualquer discurso. Alguém tinha percebido o meu cansaço. De verdade. Sentamos à mesa da cozinha, e ele colocou um prato de comida à minha frente sem fazer perguntas. Enquanto eu comia, ele me observava em silêncio, como quem entende que algumas dores precisam de tempo antes de serem narradas. Em nenhum momento falou da minha mãe. Em nenhum momento me fez sentir um problema. Disse apenas que eu poderia ficar o tempo que precisasse. Não disse até arrumar algo, nem por enquanto. Disse: aqui é sua casa. Naquela primeira noite, deitada em um quarto que não era meu, senti algo que não sentia há muito tempo: segurança. Não aquela segurança barulhenta das promessas grandiosas, mas a segurança silenciosa de quem não vai desaparecer de repente. Eu fiquei acordada por horas, encarando o teto, tentando entender como alguém que nunca me prometeu nada estava fazendo tanto por mim, enquanto quem me deu a luz tinha me virado as costas. Nos dias seguintes, fui percebendo pequenos gestos que diziam muito. Ele me perguntava se eu tinha dormido bem, deixava bilhetes simples na mesa, respeitava meus silêncios. Não invadia, não cobrava, não exigia gratidão. Tratava minha presença como algo natural, não como um favor. Aquilo me confundia e me emocionava ao mesmo tempo. Eu não sabia como agir em um ambiente onde eu não precisava me justificar o tempo todo. Pouco a pouco, comecei a falar. Contei partes da minha história, não todas. Ele ouvia sem interromper, às vezes apenas balançava a cabeça, como quem confirma algo que já suspeitava. Nunca falou mal da minha mãe, mas também nunca a defendeu. Disse apenas: você não merecia isso. Aquela frase, tão simples, foi como um curativo colocado exatamente onde doía. Foi ali, naquela casa que não carregava meu sobrenome, que comecei a entender que família não é apenas quem te coloca no mundo, mas quem decide ficar quando tudo desmorona. Eu cheguei com uma mala e muitas feridas abertas. Ele me ofereceu abrigo, respeito e algo que eu ainda estava aprendendo a reconhecer: escolha. E pela primeira vez na vida, alguém tinha me escolhido. Com o passar dos meses, aquela casa deixou de ser apenas um lugar onde eu dormia. Ela foi se transformando, aos poucos, em algo que eu nunca tinha tido coragem de imaginar. Não houve um dia específico em que isso aconteceu, nem uma conversa que selasse alguma mudança. Foi um processo silencioso, construído em pequenos hábitos, em rotinas simples, em gestos tão constantes que pareciam óbvios, mas que para mim eram completamente novos. Pela primeira vez, eu não acordava com medo do clima da casa. Meu tio tinha uma maneira particular de cuidar sem invadir. Ele perguntava como tinha sido meu dia, mas aceitava quando eu respondia pouco. Incentivava meus estudos sem transformar isso em cobrança. Quando eu errava, ele não se afastava. Quando eu acertava, ele não diminuía. Aquela estabilidade emocional era algo que eu não sabia lidar no começo. Eu esperava, o tempo todo, que algo ruim acontecesse, que ele se cansasse, que mudasse de ideia. Mas os dias passavam, e ele permanecia. Comecei a reorganizar minha vida. Voltei a me dedicar à escola com mais foco, arrumei pequenos trabalhos, ajudei nas tarefas da casa. Não porque me sentisse obrigada, mas porque queria retribuir. Ainda assim, ele fazia questão de deixar claro que eu não precisava provar meu valor. Dizia: você já faz parte daqui, com uma naturalidade que me desmontava. Era estranho não precisar implorar por espaço. As noites eram o momento em que mais sentia a diferença.
Sentávamos na sala, às vezes em silêncio, às vezes conversando sobre coisas simples. Ele contava histórias do trabalho, lembranças antigas, comentários sobre o mundo. Nunca falava da minha mãe. Nunca usava meu passado como arma. Ele me tratava pelo presente, e isso me permitia existir sem culpa. Aos poucos, fui baixando as defesas que construía ao longo da infância. Foi nesse período que percebi algo ainda mais profundo: ele não estava apenas me abrigando. Ele estava me preparando. Me ensinava a lidar com dinheiro, com responsabilidades, com escolhas. Não com discursos longos, mas com exemplo. Eu observava a forma como ele cumpria promessas, como resolvia problemas, como mantinha a palavra. Aquilo ia ficando gravado em mim como uma referência silenciosa de quem eu poderia me tornar. Com o tempo, passei a chamá-lo de família dentro de mim, mesmo sem dizer isso em voz alta. Não por obrigação, mas por reconhecimento. Ele se tornou o primeiro adulto da minha vida que não me fez sentir descartável. A ausência da minha mãe já não doía da mesma forma. Ainda era uma ferida, mas não sangrava todos os dias. Eu estava aprendendo que a falta de alguém não define quem somos, apenas revela quem essa pessoa escolheu ser. Aquela casa, que não tinha fotos minhas nas paredes no início, começou a ganhar sinais da minha presença. Um caderno esquecido na mesa, um casaco pendurado atrás da porta, risadas ocasionais ecoando pela sala. Pequenas marcas de pertencimento. E, sem perceber, eu deixei de viver em estado de alerta. Pela primeira vez, me permiti descansar emocionalmente. Foi ali que entendi que lar não é onde você nasce, mas onde você é acolhida sem condições. Eu ainda carregava inseguranças, medos e cicatrizes, mas já não estava sozinha com elas. Aquele novo tipo de lar não apagava o passado, mas me dava algo muito mais valioso: a chance real de construir um futuro diferente. O tempo passou de um jeito quase imperceptível, como se a vida tivesse finalmente encontrado um ritmo que não machucava. Eu cresci dentro daquela casa não apenas em idade, mas em confiança. Concluí o ensino médio, comecei a trabalhar, me matriculei na faculdade. Cada passo parecia pequeno para o mundo, mas imenso para mim. E em cada conquista, lá estava ele, não como alguém que cobrava resultados, mas como quem observava com orgulho silencioso. Eu nunca precisei dizer nada para saber que ele estava feliz por mim. Meu tio tinha o dom raro de preparar sem alarmar. Ele fazia perguntas sobre meus planos, falava sobre escolhas, sobre consequências, sobre como o futuro exige mais do que vontade. Não era um discurso pesado, era um cuidado disfarçado de conversa cotidiana. Às vezes, enquanto jantávamos, ele dizia coisas como: independência não é não precisar de ninguém, é saber quando pedir ajuda. Eu guardava aquelas frases como quem guarda ferramentas para dias difíceis. Eu percebia mudanças nele também. Pequenas, quase invisíveis. Um cansaço maior ao fim do dia, um silêncio mais longo em algumas noites, uma tosse que aparecia de vez em quando. Ele minimizava tudo com um sorriso tranquilo e dizia: coisa da idade. Eu acreditava, ou fingia acreditar, porque não queria pensar na possibilidade de perder, de novo, alguém que me fazia sentir segura. A ideia de outra ausência ainda me assustava. Sem que eu soubesse, ele estava organizando coisas que iam muito além da rotina. Descobri depois, mas naquela época só sentia que ele se tornava mais atento, mais presente, como se quisesse garantir que nada ficasse solto. Ele me ensinava a resolver problemas sozinha, mas sempre se mantinha por perto. Era como se estivesse me empurrando suavemente para frente, enquanto se certificava de que eu não cairia. Nossa relação nunca foi marcada por declarações grandiosas. Não dizíamos "eu te amo" com frequência. O amor estava nas ações. No jeito como ele me esperava acordado quando eu chegava tarde. Na forma como respeitava minhas decisões, mesmo quando discordava. No cuidado em não ocupar o espaço que era meu. Aquilo me ensinou que amor de verdade não prende, fortalece. Eu não pensava em herança, em bens, em futuro financeiro. Pensava em continuar ali, construindo minha vida com base no que ele me ensinava. Não sabia que, em silêncio,
ele já estava planejando como me proteger mesmo quando não pudesse mais estar fisicamente presente. Eu só sentia que havia algo sólido sob meus pés, algo que nunca tinha existido antes. Foi nesse período que compreendi que algumas pessoas entram na nossa vida não apenas para nos salvar no momento da queda, mas para nos ensinar a caminhar sozinhas depois. E sem perceber, eu estava me tornando exatamente isso, alguém que não sobrevivia mais apenas por resistência, mas por escolha, aprendizado e dignidade. Eu percebi que algo estava errado muito antes de alguém dizer qualquer coisa. Não foi um anúncio dramático, nem uma cena de hospital logo de início. Foi uma mudança sutil no ar da casa. O silêncio ficou mais pesado, os passos dele mais lentos, os intervalos entre uma conversa e outra mais longos. Ele sorria do mesmo jeito, mas eu já sabia distinguir quando um sorriso escondia esforço. Havia aprendido isso cedo demais na vida. As consultas médicas começaram a se repetir. Ele dizia que não era nada sério, que eram apenas exames de rotina, que eu não precisava me preocupar. Eu assentia, mas meu corpo não acreditava. Passei a observar cada gesto, cada respiração, cada noite em que ele demorava mais a dormir. O medo se instalou em mim de forma silenciosa, como uma velha conhecida que volta sem pedir licença. Com o tempo, a verdade foi se impondo. Não em palavras duras, mas em adaptações. Medicamentos sobre a mesa, horários ajustados, dias em que ele ficava em casa. Eu passei a cuidar dele quase sem perceber, assumindo tarefas que antes não eram minhas. Não porque ele pedisse, mas porque era natural. Cuidar dele parecia a coisa mais certa do mundo, como se, de alguma forma, eu estivesse retribuindo tudo o que ele fez por mim. Houve conversas que nunca tivemos. Ele evitava dramatizar, e eu evitava perguntar demais. Era um acordo silencioso, sustentado pelo medo dos dois. Às vezes, no meio de uma conversa comum, ele dizia coisas que soavam como despedida disfarçada. Comentários sobre escolhas, sobre viver com dignidade, sobre não carregar rancor. Eu fingia não perceber, mas cada palavra ficava gravada dentro de mim. Quando a morte chegou, ela não foi barulhenta. Veio numa manhã comum, com o telefone tocando cedo demais e uma sensação estranha no peito antes mesmo de atender. Lembro de segurar o aparelho com as mãos trêmulas e ouvir a confirmação que eu já sabia. Não gritei. Não chorei de imediato. Fiquei parada, como se meu corpo tivesse desligado para não quebrar. A casa ficou vazia de um jeito que nenhuma ausência anterior tinha sido. Não era apenas solidão. Era a perda do único lugar onde eu nunca precisei me defender. Organizar as coisas, escolher roupas, resolver burocracias, tudo parecia mecânico demais para uma dor tão grande. Eu me sentia de novo aquela menina de 16 anos, prestes a ser deixada para trás pelo mundo. O funeral se aproximava, e com ele um medo que eu não conseguia nomear. Não era apenas a despedida. Era a sensação de que aquela morte iria reabrir portas que eu tinha fechado com esforço. Eu ainda não sabia como, nem por quem. Só sentia que algo do passado, que eu acreditava superado, estava prestes a voltar. E dessa vez, eu não tinha certeza se estaria pronta. O dia do funeral amanheceu nublado, como se o céu tivesse decidido acompanhar o peso que eu carregava por dentro. Eu me vesti no automático, escolhi roupas que não chamavam atenção e prendi o cabelo sem cuidado, porque naquele momento nada em mim precisava ser visto. Tudo o que eu queria era atravessar aquele dia sem desmoronar. A igreja estava cheia, pessoas que eu mal conhecia se aproximavam para oferecer condolências, e eu respondia com um aceno contido, tentando manter o controle. Foi no meio daquele movimento que senti algo diferente. Uma presença que não combinava com o ambiente, um ruído emocional fora do lugar. Quando levantei os olhos, vi minha mãe. Helena estava alguns passos à frente, vestida de preto elegante, maquiagem impecável, postura confiante. E ela sorria. Não um sorriso discreto de quem tenta esconder o desconforto, mas um sorriso seguro, quase satisfeito. Meu estômago revirou no mesmo instante. Ela circulava entre as pessoas como se fizesse parte legítima daquele momento, distribuindo abraços ensaiados e palavras calculadas.
Eu a observava de longe, sentindo uma mistura de incredulidade e uma antiga dor se rearranjando dentro de mim. Em nenhum momento ela me procurou. Em nenhum momento pareceu interessada em saber como eu estava. Seus olhos percorriam o ambiente com atenção estratégica, pousando mais vezes do que o normal na figura do advogado que conversava com alguns convidados. Quando nossos olhares se cruzaram, ela se aproximou. Disse meu nome com uma entonação estranhamente familiar, como se os anos de ausência não tivessem existido. Comentou sobre o quanto meu tio era um homem bem-sucedido e sobre como a família precisava se unir. Tudo soava falso, deslocado, ensaiado. Eu respondi pouco. Cada palavra que ela dizia parecia confirmar algo que eu já intuía, mas não queria aceitar. Durante a cerimônia, enquanto o padre falava sobre despedida e legado, eu mal conseguia prestar atenção. Meu foco estava nela. No jeito como mantinha a postura ereta, no olhar atento, no sorriso que surgia em momentos inapropriados. Não era luto. Era expectativa. E naquele instante, eu compreendi com clareza dolorosa que a presença dela ali não tinha nada a ver comigo, nem com o homem que havia partido. Saí da igreja com o peito apertado, mas também com uma lucidez nova. A mulher que me abandonou aos 16 anos estava ali por um único motivo. E aquele motivo não era amor, nem arrependimento, nem saudade. Era dinheiro. Pela primeira vez, isso não me fez sentir pequena. Fez com que algo dentro de mim se organizasse, se endurecesse de forma saudável. Enquanto observava minha mãe conversando animadamente, percebi que aquele sorriso era uma aposta. Ela acreditava que o destino estava prestes a recompensá-la, que tudo lhe seria devolvido sem esforço. E eu, ali, em silêncio, começava a entender que algumas histórias não se encerram na dor. Algumas caminham, com paciência, em direção à justiça. O escritório do advogado tinha um silêncio que não era de respeito, era de expectativa. As paredes claras, os móveis pesados, o cheiro de papel antigo e café frio criavam um ambiente solene demais para a tempestade que eu sentia por dentro. Eu me sentei de frente para a mesa com as mãos entrelaçadas, tentando manter a postura firme. Minha mãe escolheu a cadeira ao lado, cruzou as pernas com elegância e apoiou a bolsa no colo como quem já se sente dona de tudo aquilo. Havia segurança demais em seus gestos para alguém que não aparecia na minha vida havia anos. O advogado começou a leitura de forma técnica, explicando procedimentos, datas, termos legais. Eu mal ouvia. Meu foco estava nos pequenos detalhes, o jeito como minha mãe inclinava o corpo para frente sempre que ele mencionava bens, o brilho contido nos olhos dela, o sorriso que insistia em aparecer nos cantos da boca. Em nenhum momento ela olhou para mim. Era como se eu não estivesse ali, como se aquele momento não tivesse relação comigo. Quando ele finalmente anunciou que a totalidade dos bens ficaria sob minha responsabilidade, senti um impacto surdo no peito. Não foi alegria. Foi surpresa. Minha mãe se mexeu na cadeira, pigarreou, interrompeu antes mesmo que o advogado continuasse. Ela disse que isso deve estar errado com uma naturalidade assustadora. O advogado levantou a mão com calma e pediu que ela aguardasse. Foi então que ele mencionou a cláusula adicional. A sala pareceu encolher. Cada palavra seguinte caiu como uma peça perfeitamente encaixada em um plano que eu só começava a enxergar. A cláusula, criada especificamente para minha mãe, estabelecia que qualquer tentativa de reivindicar a herança ativaria automaticamente a transferência legal de dívidas antigas, processos pendentes e responsabilidades financeiras que estavam atreladas ao nome dela, mas até então suspensas por acordos e prazos estratégicos. Além disso, haveria a perda imediata de certos direitos civis relacionados a bens já existentes e uma restrição formal de contato comigo. O advogado explicou tudo com clareza cirúrgica. Disse que aquela cláusula só existiria se fosse acionada voluntariamente. Disse que ela poderia simplesmente se levantar, ir embora e nada aconteceria. Houve um silêncio pesado. Minha mãe riu, um riso curto, desacreditado, e disse: "Isso é um absurdo." Questionou, exigiu, ameaçou processar. Cada palavra que ela dizia a empurrava mais fundo. Eu a observava como quem assiste a uma porta se fechar lentamente.
Ela insistiu. Disse que tinha direito. Disse que era mãe. Disse que aquilo não ficaria assim. O advogado respirou fundo, fez uma anotação e declarou, com voz firme, que naquele instante a cláusula estava oficialmente ativada. Não houve explosão. Não houve gritos. Houve apenas a mudança no rosto dela. O sorriso sumiu. A cor desapareceu. A postura elegante cedeu lugar a um desespero mal contido. Eu não senti vontade de sorrir. Senti algo muito diferente. Senti compreensão. Naquele momento, tudo fez sentido. Meu tio não havia criado aquilo por ódio. Ele havia criado por proteção. Ele tinha visto o que eu vivi, tinha entendido quem ela era, e decidiu que a única forma de justiça seria permitir que a própria ganância dela revelasse suas consequências. Quando saímos do escritório, minha mãe já não me olhava com superioridade. Ela não me olhava de forma alguma. Estava ocupada demais tentando entender como tinha perdido tudo sem que ninguém a empurrasse. E enquanto eu caminhava para fora, com o coração ainda acelerado, percebi que aquela armadilha não tinha sido feita para destruir uma pessoa. Tinha sido feita para encerrar uma história. E, pela primeira vez, eu não estava do lado de quem perdia. Quando tudo terminou, não houve aplausos, nem sensação de vitória. O que senti foi um silêncio interno, profundo, como se uma porta muito antiga tivesse sido finalmente fechada dentro de mim. Saí daquele prédio sozinha, caminhei alguns quarteirões sem pressa e deixei o ar entrar nos pulmões pela primeira vez em muitos anos sem peso. Eu não estava eufórica. Estava livre. A diferença é enorme, e só quem viveu esperando por aprovação entende. Minha mãe desapareceu da minha vida exatamente como entrou naquela última fase, movida pelo próprio interesse. As consequências foram rápidas e definitivas. As dívidas que ela ignorava vieram à tona, os processos que acreditava esquecidos foram retomados, e a imagem de mulher confiante que ela sustentava desmoronou diante das pessoas que antes a admiravam. Ela tentou se defender, tentou se justificar, tentou culpar o mundo, mas não havia mais ninguém disposto a ouvir. Pela primeira vez, ela precisou lidar sozinha com escolhas que sempre empurrou para os outros. Eu não senti pena. Senti encerramento. Quanto a mim, a herança não foi apenas financeira. Houve bens, investimentos e segurança, sim, mas nada disso se comparava ao que realmente recebi. Meu tio me deixou estabilidade, mas sobretudo me deixou dignidade. Ele garantiu que eu não precisasse mais viver com medo de ser descartada, que eu pudesse construir uma vida sem olhar por cima do ombro esperando que alguém me arrancasse o chão. Cada decisão dele foi pensada para que eu seguisse em frente sem precisar me defender de quem nunca me protegeu. Usei o que recebi com consciência. Concluí meus estudos, investi com cuidado e transformei parte do dinheiro em algo que fizesse sentido para mim. Passei a apoiar jovens que, como eu um dia, foram deixados para trás cedo demais. Não por caridade, mas por reconhecimento. Porque eu sabia exatamente como era caminhar pelo mundo sentindo que não se pertence a lugar algum. E eu queria ser, para alguém, aquilo que meu tio foi para mim, presença firme quando tudo falta. Sobre ele, não ficou apenas a saudade. Ficou a certeza. Ele escolheu me amar quando não era obrigação. Ele me viu quando eu ainda me sentia invisível. E mesmo depois de partir, continuou cuidando de mim. O plano que ele deixou não foi um ato de vingança impulsiva, mas de justiça lúcida. Ele não destruiu minha mãe. Ele apenas permitiu que ela enfrentasse as consequências da própria ganância. Nada além disso. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva da menina que fui, nem ódio da mulher que me abandonou. Sinto orgulho de quem me tornei apesar de tudo. Entendi que não fui rejeitada por falta de valor, mas porque alguém foi incapaz de amar. Essa diferença muda tudo. Eu não precisei vencer ninguém. Eu precisei sobreviver, crescer e escolher diferente. No fim, aprendi que algumas histórias não terminam com reconciliação, e tudo bem. Algumas terminam com clareza. E essa clareza me permitiu seguir em frente sem carregar culpas que nunca foram minhas.
O verdadeiro legado que recebi não estava escrito em um testamento. Estava na certeza silenciosa de que eu pertenço a mim mesma. E isso, ninguém nunca mais poderá tirar. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!